Queridos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Quem está vivo, diga glória a Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Que ele tem que estar feliz, viu? Quanto mais prova, mais felicidade você tem que estar. É isso que Paulo diz: quando estou fraco, aí eu estou forte. Amém? É uma alegria estar aqui com vocês depois de alguns dias, sem vir aqui. Eu creio que nada menos do que uns 180 dias. Estou muito feliz quando o pastor Wallace me ligou para que eu estivesse vindo, e é sempre um privilégio estar aqui nesta casa. Eu tenho comigo que é uma extensão da minha casa, Eu tenho isso comigo em nome de Jesus. Eu tenho também comigo que o pessoal de Patos de Minas é uma das pessoas mais bonitas do Brasil, mas quando eu chego em Patrocínio eu fico com dúvida, entendeu? Porque o pessoal de Patrocínio também é um pessoal muito elegante, um pessoal bonito, um pessoal receptível. Se eu tivesse aí no seu lugar, eu estaria dando glória a Deus, Aplauda Jesus, querido. Você é um povo escolhido de Deus, Olha do seu lado aí, se tem uma pessoa bonita do seu lado aí. O que você encontrou do seu lado aí? Pessoa bonita. Amém? Então pegue a sua Bíblia e fique de pé no nome de Jesus. Pega a sua Bíblia e se coloque de pé junto comigo. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Pegue a sua Bíblia, ou então abra o seu celular, Porque tem muitas pessoas que hoje têm deixado o hábito da leitura bíblica no papel. Eu não sei se é porque eu sou um pouco arcaico ou antigo, mas eu prefiro a leitura no papel, do que a leitura no telefone celular. Mas se você não trouxe a Bíblia e tem ela no seu celular, acompanhe comigo Hebreus capítulo 3, versículo 7. Nós cantamos agora há pouco o seguinte: o que dizer quando ele vem? O que você vai dizer quando ele vem? O que fazer também quando ele vem? Ele já chegou aqui, ele está aqui, Hebreus capítulo 3, versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Assim fui ofendido por esta geração e disse: eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: eles não entrarão no meu descanso. Acautelai-vos, irmãos, que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo que se aparte do Deus vivo. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Porque nós somos feitos participantes de Cristo, se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, porque alguns, quando a ouviram, o provocaram, porém nem todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas quem o ofendeu durante 40 anos, não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Então vemos que eles não puderam entrar
por causa de sua incredulidade. Levante a sua mão para os céus, feche a sua Bíblia. O que você tem para falar com Deus? O que você vai falar com Deus? Se você fosse Deus, se você fosse o Senhor, você aceitaria a sua adoração como ser humano? Levante a sua mão para os céus. O que você tem para falar com Deus? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te glorificar nesta noite. Obrigado por esta igreja, por este povo. Obrigado pelo teu Espírito que habita em nós. Obrigado também por tua misericórdia, por sua bondade, por sua graça e pelos teus infinitos favores, Senhor. E nesta noite nós despojamos de nós mesmos, esvaziamos de nós e queremos estar cheios do teu Espírito. Senhor, nós repreendemos toda e qualquer interposição das trevas, tudo aquilo que não glorifica o teu nome, e declaramos que os céus permaneçam abertos sobre esta igreja, como ele tem sido aberto todos os cultos neste lugar. Que a tua presença esteja conosco, porque senão nosso estar aqui é em vão. E nós queremos, ó Deus, que o nosso coração esteja aberto e os nossos sensíveis, os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Fale conosco, nós repreendemos todo o principado e potestade, e que este local seja totalmente um local de manifestação da tua glória e do teu poder, no nome de Jesus, amém. Aplauda ele e pode se assentar. Hoje é dia dos pais, parabéns para quem é pai, Deus te abençoe, em nome de Jesus. E eu quero agora a sua atenção de presente. Amém, queridos? Nós estamos aqui então com uma carta escrita aos Hebreus. Nós entendemos que a carta aos Hebreus é uma carta no Novo Testamento que explica o Antigo Testamento. E o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 3, no texto que nós acabamos de ler, ele vem trazendo algumas colocações para a importância do povo não endurecer o seu coração quando você ouvir a voz do Senhor. E o escritor aos Hebreus, ele traz esta colocação, esta advertência, com base naquilo que foi no Antigo Testamento. A palavra de Deus nos conta que o povo eleito, o povo de Deus, passando por um momento de crise, eles foram refugiar no Egito. E quando eles chegam no Egito, a Bíblia diz que naquele tempo, eles foram prosperando no Egito de uma tal maneira que o Egito todo era regido pelo povo de Deus. Na verdade, entretanto, nós encontramos aqui uma inversão de papéis. Nós encontramos aqui uma inversão de valores, porque nós entendemos que a Bíblia diz que nós, o povo de Deus, fomos feitos como cabeça e não como cauda. Mas quando o povo de Deus entra no Egito, eles estavam vivendo como cauda e não como cabeça. Todas as vezes que nós não entendermos ou não entendemos o propósito de Deus, automaticamente vem uma inversão de valores. Sabemos também que toda maldição ou todo jugo, todo problema é uma chamada de Deus para um conserto pessoal. E naquele tempo, quando o povo de Deus estava no Egito, e ali eles não permaneceram somente por um dia. Queridos, existem provas da nossa vida que duram um dia, tem provas que duram um mês, tem provas que duram um ano, e tem provas que duram muitos anos. Depende do meu conserto, do meu entendimento e do meu alinhamento com Deus. O meu alinhamento com Deus, ele pode me colocar no lugar de honra. Eu quero que você olhe para mim. Mas o meu desalinhamento com Deus, ele me coloca numa situação de vergonha. Mas eu entendo quando a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão envergonhados. Aqueles que confiam em Deus jamais serão confundidos. Mas o povo de Deus naquele tempo estava vivendo um tempo de vergonha. Eles estavam ali fazendo toda aquela questão financeira do Egito, e através deles o Egito estava prosperando. Mas há aqui uma contradição, porque a Bíblia diz que Deus tira do ímpio e dá para o justo, mas ali Deus estava tirando do justo e dando para o ímpio. Inversão de valores. Quem vai te colocar numa situação de honra é Deus, através do seu alinhamento e relacionamento com Ele. Então, quando o povo no Egito,
aquela prova durou 430 anos. Existem pessoas que esperam o sofrimento chegar no ápice ou no fundo de um abismo para lembrar que existe um Deus de relacionamento. Querido, não existe no meu coração, na minha alma, no meu espírito, uma outra palavra a não ser relacionamento com Deus. Deus não está procurando uma igreja cheia. Deus não está procurando uma igreja rica. Deus está procurando uma igreja que relaciona com Ele. E o povo de Deus sofreu muito, porque no Egito eles não faziam outra coisa a não ser trabalho. O povo de Deus simplesmente trabalhava, mas era um trabalho pesado e que a lucratividade não via para o seu bolso, ia para Faraó. Sabe, hoje, o que mais eu tenho batido na tecla, aonde eu vou e aonde eu pastoreio, é que muitas pessoas, por não confiar em Deus, têm aumentado a sua carga horária no trabalho. Não sei aqui, mas em muitos lugares que eu vou, tem pessoas trabalhando em 2 empregos para sustentar a casa. Eu não sei na sua vida, mas quanto mais eu conheço pessoas, quanto mais passa o tempo, quanto mais chegamos próximo do arrebatamento, mais um nível de incredulidade nós temos enfrentado, encontrado no meio do povo de Deus. O povo de Deus no Egito viveu 430 anos. E a Bíblia diz que depois de 430 anos, não aguentando mais o sofrimento, eles clamaram a Deus. Querido, tem muito trabalho profissional que aparentemente parece ser bênção. Tem muito trabalho profissional que aparentemente vai te prosperar. Mentira, engano seu. Primeiro que a Bíblia diz no Salmo 127 que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada, deitar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem. Uma pessoa que relaciona com Deus enquanto ele descansa, Deus está o abençoando. Mas nós precisamos entender isso. O povo, não aguentando mais, clamou a Deus e Deus ouviu. Fala com seu vizinho: quando você clama com sinceridade. Não, fala de verdade. Quando você clama com sinceridade, Deus ouve e te responde. Deus ouve e te responde. Deus ouve e te responde. E no final vai dar tudo certo. Se o seu clamor abre os céus, então começa hoje uma nova vida de relacionamento em oração com o Senhor, porque assim Ele pode mudar a sua história. O povo clama, Deus então envia um libertador. Ele envia Moisés. E Moisés entra dentro de um plano de Deus, e aquele povo sai do Egito com uma promessa. Quem tem promessa de Deus, levanta a mão do céu. O povo sai do Egito com uma promessa, que Deus os daria uma terra boa, que mana leite e mel. Uma terra diferente do Egito. Mas entre o Egito e a promessa tinha uma trajetória, tinha uma caminhada. Olhe para cá. O problema não é o Egito e nem a promessa, o problema é a caminhada. Porque na caminhada tudo pode acontecer. Na caminhada tudo pode acontecer. Aquele povo tinha uma promessa de quem? De Deus. Eles então saem do Egito, do mundo, e vão caminhando por um período que aparentemente, segundo algumas fontes teológicas, não passaria mais de 1 ou 2 meses.
Mas aquela caminhada no deserto, olhe para cá, durou 40 anos. Quando fala do número 40, fala de provação, fala de dificuldade. E aquele povo que tinha uma promessa de Deus, durante aquela caminhada, a Bíblia diz que quando eles ouviram a voz do Senhor, eles endureceram o coração. Naquele deserto, eles começaram então a provocar a ira de Deus. Por que aquele povo provocara a ira de Deus? Porque era um povo desobediente, era um povo incrédulo, era um povo que não andava de acordo com a vontade de Deus. E por não andarem de acordo com a vontade de Deus, dentro da incredulidade, aquele povo murmurava muito. E enquanto mais eles murmuravam, mais a ira de Deus eles provocavam. Era um povo que não se contentava com muita coisa, com pouca coisa. Era um povo que queria muita coisa. Eu acredito que aqui não tem pessoas assim, mas sabe aquelas pessoas que quanto mais tem, mais querem? Olhe para cá, querido. Sabe aquelas pessoas que quanto mais tem, mais querem? Era aquele povo. Ah, mas se eu estivesse no Egito, eu estava comendo carne, cebolas. Ah, mas se eu estivesse lá, eu estava comendo isso ou fazendo aquilo. Então eles foram provocando a ira do Senhor, de uma tal maneira que Deus então começa a bater esse povo no meio do deserto. Eles começam a bater, Deus começa a bater o povo no meio do deserto, porque eles tinham um coração duro. Eles tinham um coração duro. Sabe aquele coração que não perdoa? Sabe aquele coração que não crê? Sabe aquele coração que duvida? Olhe bem para mim. Era o povo de Deus. Quando Deus falava através de Moisés, o povo era incrédulo. Por isso que o escritor aos Hebreus disse: portanto, como diz o Espírito Santo hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Queridos, eu tenho certeza que Deus está falando todos os cultos aqui com você. O problema não é Deus falar, porque Ele é Deus que fala. O problema é você obedecer o que você ouve aqui. O problema não é o que Deus está falando, o problema é você colocar em prática o que você está ouvindo. Sabe o que te faz colocar em prática o que você ouve? O seu nível de relacionamento com Deus. Porque tem gente que quer tudo, mas não se doa nada. E relacionamento é entrega. Querido, se você não se entrega no relacionamento, me perdoe a minha veia profética, mas você está perdendo o seu tempo vindo à igreja. Se você não relaciona com Deus, você está perdendo o seu tempo vindo aqui. Deus tem falado neste lugar, sim ou não? Mas você tem colocado em prática o que você ouve aqui? Será que Deus tem que descer pessoalmente para você entender que é Deus que está falando contigo no culto de quarta, de sexta, no domingo? Mas aquele povo, por não conhecer a Deus, eles erraram no coração. E Jeremias diz que mais enganoso e malicioso do que todas as coisas é o nosso coração. Quem não relaciona com Deus vive no engano. Ah, eu senti no meu coração. Sabe uma coisa que não erra quando sente no coração? É quando a pessoa tem um infarto fulminante. Aí eu senti uma dor, puf, morreu, aí deu certo. Mas eu senti isso no meu coração, senti aquilo no meu coração. Querido, se você não estiver no nível afinado com Deus, de relacionamento, você vai frustrar com o sentimento do seu coração. Aquele povo, o escritor aos Hebreus diz que eles erravam no coração, e eles não conheciam os caminhos de Deus. E a Bíblia diz que os caminhos de Deus são melhores que os nossos.
Assim como os céus está mais alto do que a terra, assim os caminhos e os pensamentos de Deus são mais altos e maiores do que o nosso. Então eu entendo que eu não posso viver o meu pensamento, não posso viver o meu caminho, mas eu preciso viver o pensamento de Deus e o caminho de Deus, porque o meu pensamento me leva para o buraco, mas o pensamento de Deus me leva a uma vida abundante na terra e ainda me garante a vida eterna. Querido, chega de viver o seu querer, chega de viver a sua vontade, chega de andar pelo seu caminho e começa hoje a conhecer o coração de Deus e os caminhos de Deus, porque eles é que vai fazer o melhor para a tua vida e para a tua família, e o nome do Senhor será glorificado, exaltado e bendito sobre você. Aquele povo era incrédulo, não conhecia Deus. Querido, se Deus te colocar à prova, eu quero saber se você confia nele. Sabe o que te faz confiar em Deus? É o nível de relacionamento que você tem com Ele. O nível de tempo que você lê a palavra. O nível de tempo que você se entrega na oração. O nível de tempo que você se entrega a uma consagração de jejum. São armas espirituais. Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aquele povo errou na incredulidade. Eles não acreditavam no deserto que havia um Deus provedor. Eles não acreditavam no deserto que Deus poderia os conduzir, que Deus os poderia suprir. E não está diferente hoje. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Olhe para mim. Apostasia está ligado à incredulidade. Estamos vivendo um tempo onde as pessoas já não creem na totalidade da veracidade da palavra. Tem muitas pessoas que não acreditam mais que o mesmo Deus que fez no passado faz no presente. E outro nível de pessoa, outro grupo de pessoas, são pessoas que acreditam que Deus faz na vida do outro, mas não faz na vida dela. Sabe o que faz? Deus fazer na sua vida o seu nível de entrega, o seu nível de relacionamento. E relacionamento é entrega. Ninguém vai se relacionar sem antes conhecer. Quando você conhece, é o primeiro passo de um relacionamento. Como que você confia que Deus faz se você não conhece a palavra? Você conhece no primeiro nível. O próximo passo de um relacionamento é quando você confia. Você só confia em quem você conhece. Você não sai contando o segredo do seu coração para quem você não conhece. E depois que você confia, você se entrega. E depois que você se entrega, que é o terceiro nível de um relacionamento com Deus e com o seu próximo, com o seu cônjuge, você entra para a intimidade. Querido, Deus não quer relacionamento superficial. Deus quer relacionamento de entrega. Deus quer relacionamento de intimidade. O povo andava com Moisés, mas não confiava em Deus. Nós precisamos voltar para Deus. Nós precisamos usar as armas espirituais que nós temos. A sua arma natural não te leva a lugar nenhum, a não ser a frustração. E o povo errou no coração e não conhecia os caminhos de Deus. Não confiavam em Deus. Queridos, escute isso. No ápice da crise do petróleo no Brasil, eu estava com uma viagem marcada para Montes Claros. Quem conhece Montes Claros? Tem alguém de Montes Claros aqui? Ninguém? Tem aqui. No ápice da crise, eu estava com uma palavra para ir a Montes Claros.
E eu sou assim um homem meio determinado em Deus. Meio determinado em Deus. Fez essa semana passada 5 anos que eu não tenho uma fonte de salário, nem da igreja, nem de lugar nenhum, para viver na dependência de Deus. Faz agora em outubro 5 anos que eu completo, que eu não compro nada para mim. Nada, absolutamente nada. 5 anos sem dinheiro e 5 anos na dependência de Deus. E quanto mais eu entro, mais eu quero entrar. Eu estava com a palavra para ir a Montes Claros. E na noite que eu iria sair, de quinta-feira eu sairia na sexta-feira. O pastor da igreja lá, que é um pastor que eu estou dando cobertura espiritual, me disse: pastor, o senhor vai vir assim mesmo, sem combustível? Eu disse: vou, porque eu tenho uma palavra de Deus, e se Deus me deu a palavra, eu vou chegar. E eu disse para ele: o meu carro consegue andar 150 quilômetros, depois Deus é que sabe. Pego o meu filho mais novo, o pastor que eu iria levar, um presbítero da nossa igreja, e a esposa daquele presbítero ficou sabendo que um posto em Patos de Minas tinha recebido combustível, e ele disse: pastor, vamos lá. Eu fui, para não ser assim, pouco caso, mas não era o que Deus tinha me dito. E eu que achei que o meu carro dava para andar 150 quilômetros, quando eu dei partida para ir no posto, o meu carro tinha apenas um limite de 65 quilômetros. O posto tinha mais de 50 veículos. Falei: vamos embora, porque o Deus que me deu uma palavra me leva até o destino. Quando eu peguei a Avenida JK, 65 quilômetros. Pensa num homem que foi tranquilo por um lado e aleluiado pelo outro. Se tem uma pessoa que gosta de adrenalina com Deus, é esse que você está vendo, querido. Pilhado, aleluiado, maluco, louco. Tem hora que eu não entendo até por que Deus me chamou, porque eu não tenho juízo. Nem um pingo de juízo. Os meus companheiros: vamos embora. 25 quilômetros, chego no posto de um amigo. Pedi: tem combustível? Não, não tem nada. Nem um pouquinho para um amigo? Não, não tem. Para onde você vai? Montes Claros. Você é doido? Compra álcool de supermercado e leva. Falei: sou doido, e fui embora. A próxima parada era Varjão de Minas. Tem alguém do Varjão aqui? 65 quilômetros. Antes de chegar no Varjão, 12 quilômetros, o meu carro zerou o ponteiro. Acabou. Só que ele não desligava. Valeu pelo amém, aleluiado que você deu. O Deus que dá a palavra é o Deus que cumpre, querido. Falei: Deus, se eu chegar no Varjão, tem um posto lá. Quando eu cheguei no Varjão, os frentistas só faziam assim: não tem. Parei no supermercado, encontrei aquele álcool que usa em casa, R$6,95, devorador puro. Peguei 6 litros de álcool e disse: cada um aqui eu vou andar uns 20, 30, 50 litros. Eu chego em Montes Claros. E saí dali com o ponteiro zero. Eu andei 70, 80, 90, 100, sem gasolina. Não tinha outra palavra dentro do carro a não ser oração. Não tinha outra palavra dentro do carro a não ser gratidão, temor. Tinha hora que eu chorava, tinha hora que eu ria, tinha hora que eu olhava para os outros, eles só estavam orando. De repente um estava dormindo, falei: mas é tranquilo, está parecendo Pedro, numa noite antes de morrer, está dormindo na cadeia. Queridos, a presença de Deus era tão grande, que o carro não desligava. 100, 110, 120, e eu aleluiadíssimo, fazendo o que o carro dava. Nada de ponto neutro, nada de desligar o ar-condicionado.
Existe uma palavra no meu coração que primeiro é o propósito e depois é o recurso. E o propósito de Deus, o recurso vem de Deus. Se há um propósito de Deus para a tua vida, Ele tem um recurso que você precisa. Ele é o recurso para a sua vida. De repente eu falei, vou chegar em Montes Claros sem combustível. O que acontece? O meu carro acaba. Só que ele acabou no local, sabe aonde? Na frente de um posto. Eu tinha 6 litros de álcool na carroceria dele. A hora que eu fui colocar o primeiro, eu falei com o meu menino, falei, Lucas, corre no posto e vê se tem combustível. Quando o Lucas vai, estava na porta, ele volta, pai, tem álcool e tem gasolina. Tinha colocado 1 litrinho de álcool caseiro. Quando eu dei partida, o meu Juninho pegou na hora. Juninho é o nome do meu carro, que ela é pequenininha, um C3. Ele deu partida, eu comecei a chorar no carro, dizendo, nunca mais eu vendo esse carro. Esse carro, ele parece que conhece meu sentimento. Deus usa esse carro, que loucura de Deus. Parei na bomba, eu já estava grandão, coloquei o braço em cima do Juninho. E falei com a menina, completa por favor. Falei, quantos quilômetros tem daqui até Patos? E ela disse assim, 150. Eu disse, glória a Deus! Porque eu tinha dito na minha casa que o meu carro andaria 150 quilômetros. Querido, eu fiquei maluco da cabeça, mais do que eu sou normal. Enchi o tanque. Quando eu entrei no carro, que eu vi o ponteiro lotado, pensei, eu estou tranquilo. O Espírito de Deus disse comigo, não confia no tanque cheio. Perna para quem tem. O meu carro com tanque cheio anda mais de 400 quilômetros. Eu cheguei em Montes Claros, ele chegou com 50 quilômetros na reserva só. O presbítero que estava comigo dizia, pastor, nessa crise deve ser água que eles colocaram no álcool. Falei, louvado seja Deus, porque o milagre foi muito maior. O carro andou com água. Querido, acredita em nome de Jesus que Deus faz um milagre na sua vida. Você está perdendo muita coisa. O seu ativismo te tira das promessas de Deus. O seu tempo corrido, o seu trabalho enfadonho te tira das promessas de Deus. Quanto mais você trabalha, mais confia na força do seu braço. E o Salmo 20 diz que uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Eles tropeçam e caem, mas nós estamos de pé. Chegamos em Montes Claros. Um policial já da reserva, um homem, gente fina, foi naquele culto. Aceitou Jesus lá. Naquela noite uma menina ficou tremendamente possessa. Foi liberta. E no sábado eu subi para o meu quarto. E não tinha combustível em Montes Claros. Cogitou tirar de um tanque. O presbítero que estava comigo ganhou 50 litros de álcool na rua numa visita. E disse, eu não posso levar, porque o meu pastor falou que depende de Deus. Eu quase bati nele, falei, cara, Deus estava usando o outro para te abençoar. Pega. Só que quando eu estava no quarto, Deus me deu uma palavra no livro do profeta Isaías. Eu, Senhor, estou contigo. Até quando os cabelos da sua cabeça estiverem brancos, eu serei o mesmo. Eu te trouxe e eu te levarei. Querido, eu fiquei mais forte do que o Incrível Hulk naquele momento. Falei, agora é Deus, de novo. Eu tinha 5 litros de álcool ainda no porta-mala do meu carro. No outro dia de manhã, chegou um irmão para tirar a gasolina do carro da mãe, não deu certo. Quando eu vi, já estava colocando 5 litros de álcool. E eles falaram assim, e agora, pastor? Eu falei, agora que o mesmo Deus que trouxe é o mesmo Deus que leva.
Quando eu saí, andei 2 esquinas, o meu carro de 50 km baixou para 35 o limite dele. Saindo de Montes Claros é só serra. A 10 ou 20 km tem um posto. Pastor, para lá. Paro. Meu carro andava 35, subi na serra, ele zerou. Quando eu cheguei no posto, os bombeiros, não tem. O próximo posto é a quantos quilômetros? 40, vamos embora, vamos com Deus. Só orando, querido. Quando você anda no foco, você não pensa em outra coisa a não ser relacionar com Deus. Zerou, cheguei no próximo posto, não tinha. O próximo posto tem quantos quilômetros? 40. Como é que anda sem combustível e andando? Cheguei no terceiro posto, não tinha combustível. O próximo posto é onde? Pirapora. Fez sangue de Jesus, tem poder. E vamos embora com Deus. Quando chega numa estrada reta, num cerrado, o meu carro acaba o combustível. Eu andei mais 150 quilômetros. Para o combustível, acaba. Eu falei para o pessoal, Deus sabe que nós estamos aqui. Vire para a pessoa que está do seu lado e fala assim com ela, Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe aonde você está. Deus sabe do seu limite. Eu parei ali. Passava um carro a cada 10, 15, meia hora. O presbítero colocou a boca no asfalto, um orando para lá, o outro para cá. E eu comecei a orar e dizia, Deus sabe que eu estou aqui. De repente eu peguei minha boca, essa boca, só tem essa, e coloquei no asfalto. Falei, Deus, eu me abomino no pó, mas eu vou esperar no Senhor. O pastor queria mandar guincho, eu disse não. Minha esposa queria me buscar, eu disse não. Eu vou chegar, como? Falei, Deus sabe que eu estou aqui. Para um rapaz que não tinha combustível, 2 horas se passaram. E eu dizia para aqueles meninos, fique tranquilo, Deus sabe que nós estamos aqui. De repente eu deixo o carro, claro, tinha que deixar porque eu não andava mais. Falei, eu vou procurar um galão de gasolina jogado na rodovia, eu vou achar. Falei, Deus vai colocar um galão aqui, um anjo traz, coloca aqui debaixo de uma árvore, eu pego. Querido, se você não crê no milagre, larga Jesus então. Para de olhar com esses olhos bonitos, naturais que você tem. Começa a olhar além do natural. Paulo diz que o homem natural não entende nada, mas o espiritual discerne tudo. Para de ser natural, querido. Começa a dar o passo sobre as águas e deixa Jesus concretar o mar para você andar. Falei, vou achar gasolina aqui. Saí andando, orando. Não é de ver que tinha um galão? Falei, louvado seja Deus. Calma. Quando eu chego lá, eu falei, será que isso aqui é gasolina? Ou será que é xixi? Quando eu destampei, era um resto de sabão. Falei, não quero sabão. Eu já tinha andado 2 quilômetros para frente do meu carro. Eu ouvi Deus falar comigo. Volta. Quando eu virei e comecei a andar de volta, de longe um Fiat Uno pisca o farol para mim e para quase no meio da pista. Está precisando de alguma coisa? Tô, de quê? Gasolina. E ele, você não vai achar. Falei, você é a resposta de Deus para a minha vida. Aí ele disse assim, eu sou de Porteirinha, estou levando essa menina para Barretos. Ela é minha irmã, esse aqui é meu cunhado. O meu combustível dá para ir, mas o meu outro cunhado pediu para me trazer alguns galões de gasolina, e eu vou te dar um de presente. Quando ele abriu o porta-mala e me entregou o galão, eu fiquei aleluiadérrimo. Eu levantei o galão para cima, parecendo a taça da Coca-Cola. Assobiava, chorava, gritava, pulava. Falei, caramba, Deus é maluco mesmo. Ele faz o que a gente precisa. Mas eu chorei muito, eu beijei aquele homem, eu beijei o cunhado dele.
E nós oramos por aquela menina. Eu sou pastor, tenho um projeto no Hospital do Câncer. Deixa eu orar por ela, oramos, ungimos. Ele falou assim, não vai dar para você chegar. Eu falei, eu chego até lá em casa. Querido, ó, na BR novamente, ar-condicionado, louvor, oração. Glória a Deus, aleluia. Quando chega em Pirapora, ele acaba de novo. E eu tenho uma amizade muito boa em Pirapora. No meu coração, que é enganoso, tinha uma palavra que dentro da igreja de Pirapora tinha um combustível guardado. Aquele povo nos recebeu lá, nos levou para casa, deu o almoço para a gente, quase 3 horas da tarde. Eu disse, alguém na igreja tem combustível? Aquela irmã disse, pastor, ninguém tem combustível aqui. Então eu tinha uma opção, alugar um carro, buscar de Patos de Minas ou ir de ônibus. Mas enquanto eu almoçava, eu vi que o propósito de Deus era eu ir para o culto. E a mulher que havia feito uma comida para a gente disse, pastor, eu tenho uma filha, pregadora da palavra, já pregou em congressos, ela desviou, está na droga e no lesbianismo. Falei, chama ela que eu quero conversar com ela. Fomos na rodoviária, compramos as 4 passagens para irmos depois do culto. E lá no culto o céu abriu de uma tal maneira, e um pastor que estava sentado, me chama na hora do aleluia, naquela hora que você não conhece ninguém mais. Já viu quando você se perde no meio da glória? Gente pulando para um lado, sapateando, dançando. E ele fala, pastor, vem cá. Quantos litros de gasolina você gasta para ir daqui para Patos? Eu falei, 20. Ele falou assim, eu tenho uma gasolina lá em casa, você quer ela? Eu falei, essa é a palavra que Deus me deu, que alguém tinha uma gasolina, ela é minha. Ele falou, então eu vou te dar 30, você leva 10 para o meu cunhado. Eu, glória a Deus. Fui na rodoviária, não recebi a passagem de volta, mas podia trocar e vender. Deixamos aquela passagem de oferta para a igreja que estava construindo. Quando eu cheguei na casa, a menina estava me esperando. Naquele dia aquela menina voltou para Jesus, largou a droga, largou a namorada, está morando em Patos de Minas hoje, congregando na Assembleia de Deus Missão. Até onde eu sei, está firme com Jesus. Eu não deixei o meu carro, porque eu tinha uma palavra que Deus disse, eu sou o mesmo, até a sua velhice eu serei contigo, eu te trouxe, eu te levo, eu vou com você. Deus me levou até o destino que eu precisava chegar. Não endureça o teu coração, quando você ouvir a voz do Senhor, não te endureça. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Em tudo Deus tem um propósito. O povo não entrou no descanso de Deus porque não relacionava com Deus. O povo aqui não entrou no descanso porque não se entregava para Deus. Para de confiar em você, querido. Para de confiar no teu trabalho. Para de viver a mesmice que você vive. Para de vir no culto da vitória e volta derrotado para sua casa. Ah, mas por que eu volto derrotado? Porque você não põe em prática o que você ouve aqui na quarta. Culto da vitória para quê? Se não coloca em prática. Mas a Bíblia diz que não adianta somente ouvir, eu tenho que ouvir e praticar o que eu ouço. Eu preciso ouvir e praticar. O povo disse, porque vocês endureceram o coração e não conhecem o meu caminho, vocês não entrarão no meu descanso. Querido, eu vivo o melhor momento da minha vida. Eu tenho 42 anos de idade, 15 anos de convertido. 9 anos que eu sou pastor.
Eu vivo o melhor momento da minha história. Eu vivo o melhor momento na igreja. O melhor momento do meu casamento. O melhor momento com os meus filhos. O melhor momento aonde eu vou. Sabe por que eu vivo o melhor momento? Não é porque eu sou bom, porque eu sou péssimo, mas é porque eu acreditei no que está escrito aqui. Eu acredito no que está escrito aqui. Eu não endureço o coração pelo que está escrito aqui. Eu creio que isso aqui é 100% verdade. Esses dias eu lancei um desafio na igreja. Sabe aquele dia que você está pilhado, andando na veia profética? Foi a partir de hoje, não me impede para orar por causas possíveis. Me impede para orar por causas impossíveis. Porque aqui está escrito que nada é impossível para Deus. Eu creio. A sua família não é impossível de converter. O seu casamento não é impossível de ser sarado. Não é impossível de você ser um profeta. Aí no outro dia me liga um irmão de sangue, me pedindo para orar por uma senhora de 83 ou 87 anos. Ela fez uma cirurgia e depois entrou no coma. 7 dias no coma. Entre a vida e a morte. E eu disse, eu vou. Disse, Deus, eu não vou para cumprir um protocolo, não vou para ser envergonhado, não vou para envergonhar o teu nome, eu vou para que ela seja curada. Estava para morrer, olhe para cá. Estou terminando. Mais umas 2 horas nós acabamos aqui. Você fica 90 minutos assistindo um jogo de futebol, pode ficar 90, 120 ouvindo uma palavra. Não é assim? Quem torce para São Paulo, para o Cruzeiro que ganhou do Flamengo, que perdeu para o Flamengo de novo. Você fica na frente do jogo da Copa, então fica aí. E quando eu cheguei no hospital, o estado daquela senhora era de morte. O filho dela desesperado, um amigo nosso, eu cheguei próximo daquela mulher e disse, Deus, somente o Senhor pode mudar o quadro. E no nome de Jesus mude. Não deixa eu estar aqui por estar. Pelo filho dela que está lá fora, em nome de Jesus. Querido, no outro dia, a mulher saiu do coma. Se não me engano, 15 dias depois, ela voltou para casa. E ela está viva até hoje para a glória do nome do Senhor. Chega outra mulher na mesma semana, fala, pastor, a minha cunhada fez um exame e deu leucemia. Você disse que quer orar para causas impossíveis. Vamos lá. O exame na mão, diga comigo, o exame na mão. Fala mais forte, o exame na mão. Mulher depressiva, desesperada. Nós falamos sobre Jesus, que Ele era o único que podia mudar a história. Nós oramos naquele dia, passou 3 ou 4 dias, oramos de novo. Ela ia viajar para Barretos. Queridos, quando ela chegou em Barretos e fez o exame novamente, ela estava totalmente curada com o exame na mão, para a glória do nome de Jesus. Ele continua curando câncer, Ele continua levantando o paralítico, Ele continua multiplicando o azeite, Ele continua multiplicando a farinha, Ele continua multiplicando os pães, e Ele continua multiplicando os peixes. Ele é o Senhor, Ele tem poder para curar, Ele tem poder para restaurar, Ele tem poder para transformar a tua história. O teu nível de relacionamento mostra o nível de fruto que você está vivendo. Quem não relaciona com Deus não conhece o caminho de Deus. O coração dele se torna mau e incrédulo.
Não acredita. Esses dias eu falando sobre fertilidade, e num ato aleluiado lá no Serra Negra, eu disse: as irmãs aqui vão engravidar. Quem falar amém engravida, quem não falar amém vai engravidar também. Querido, mas foi uma atrás da outra. Você foi lá? Pastor Arnaldo me liga: pastorzão. Eu falei: fala para o pastor, deixa eu dar uma notícia para o senhor. Eu falei: já sei, a Aline está grávida. Está grávida. Vai ganhar agora, dia 27 de agosto. De repente a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, parece que até a nona eu já contei, não sei se engravidou mais. Aí chega um irmão em mim e fala: pastor, minha esposa é ligada, eu não tenho filho, mas eu sou apaixonado para ter um filho. Só crê que Deus pode fazer ela ter um filho, ela sendo ligada? Eu falei: claro, chama ela lá que eu vou orar por ela. Querido, se eu for crer só em quem é fértil, eu posso largar Deus. Eu tenho que crer que Deus engravida quem é estéril, porque o que é fértil é só trabalhar que Jesus vai fazer. Chama lá, irmã. Coloquei a mão na barriga e todo dia que eu vejo ele aí: está grávida ou não? Querido, nós temos que crer naquilo que o homem não crê. Olhe para cá. Nós não podemos ter um coração incrédulo. E aqui o escritor aos Hebreus fala assim, ó: porque se nós somos feitos participantes de Cristo. Quem aqui participa com Jesus? Levante a sua mão. Quem é participante com Cristo? Se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Eu só sou participante de Cristo se eu manter a minha confiança até o fim. Eu não posso, olhe para cá, oscilar na minha fé. Eu não posso ser bipolar na minha fé, ou ânimo dobre na minha fé. Eu só participo com Ele se eu manter a minha confiança até o fim. Até o fim. Hoje eu estou bem com Jesus. Glória a Deus, aleluia, eu vou para o agasalho, eu vou ofertar, eu vou para a casa do oleiro, eu vou para os adolescentes, eu vou para a escola dominical, eu vou para o coral. Amanhã amanhece chuviscando, você fala: não, não, vou largar a igreja, vou largar Jesus. Sabe, euzinho aqui, está me vendo? Amém? Tem 15 anos que eu converti, tem 15 anos que eu estou no deserto, e já oro para Deus não me tirar dele. Querido, o crente precisa ser tutano de querubim, querido. Prova é para mim e para você. Tem 15 anos que eu falo: Deus não me tira desse lugar, porque o dia que Deus afrouxar para mim, eu vou desviar. Querido, deserto é lugar de provisão. Deserto é lugar de provisão. Então eu tenho que manter firme com Jesus até o fim a minha confiança. O que eu chego de pessoas em mim contando situações complicadas, e eu falo assim: vai dar tudo certo, fica tranquilo. Causas impossíveis, coisa complicada, pastores. Eu falo assim: vai dar certo. Sabe quando você fala vai dar certo, mas lá no finalzinho, quando passa uma semana, duas, a pessoa: pastor, bem que o senhor falou, deu tudo certo. Eu falei: ufa, glória a Deus. Então eu só participo dos feitos de Jesus se eu permanecer até o... E o que permanece até o fim, ele conquista a coroa da vida. O seu nível de relacionamento mostra o nível de prova que você aguenta. E aqui o escritor fala sobre o pecado e a incredulidade. Qual que é o salário do pecado, querido? Qual que é o salário do pecado? E o dom gratuito de Deus? Eterno. O pecado não foi feito para você. O pecado não pertence a você. Não existe pecadinho e nem pecadão. Pecado é pecado.
Quem concorda com o pecado discorda de Jesus, porque ele nunca concordou com o pecado. Ele não concorda com o pecado e ele não tem compromisso com o pecado. O povo permanecia pecando. O pecado tem que ser eliminado, arrancado, extirpado da nossa vida. O teu nível de pecado mostra o seu nível de derrota. O seu nível de relacionamento mostra o seu nível de vitória. E Deus não tem essa vida que nós estamos vivendo para nós, Ele tem uma melhor do que essa. Mas só virão dias melhores de acordo com o relacionamento que você tem com Deus. E se eu te lançar um desafio aqui, eu acho que eu não vou perder. Eu acredito que a maioria de muitos aqui gasta mais tempo com redes sociais do que lendo e orando a Deus. Muitos aqui gastam muito mais dinheiro com pertença pessoal do que trazendo no altar a sua oferta. Muitos aqui não acreditam que Deus honra aquele que dizima e aquele que oferta. Tem muitos ainda acreditando que o dízimo vai enriquecer o seu pastor. E louvado seja Deus se enriquecer, porque Ele merece isso. Eu não vou dar meu dízimo porque eu não vou dar dinheiro para pastor. Querido, você não está dando dinheiro para pastor. Quando você não devolve no altar, você dá dinheiro para o médico, para o psicólogo, para a farmácia, para o mecânico. Você dá dinheiro para outras pessoas. Sabe por que as pessoas não fazem isso? Porque não acreditam mais em Deus. Não acredita que Deus provê, prospera, muda, transforma. Não acredita mais nisso. Porque as pessoas gastam mais tempo com as coisas esporádicas do que com Deus. Aí você fala que orar é cansativo, que ler dá sono, mas você atravessa a noite vendo filmes e até o que não deve nas suas redes sociais. E você quer o que de Deus? O que você quer com Deus? Vitória, mudança, transformação, provisão, prosperidade, cura, dons e frutos está condicionado a uma vida de santificação e de obediência. E não pense você que eu sou melhor do que você, hora nenhuma pense isso. Eu simplesmente estou te mostrando um caminho que eu estou tentando trilhar, e é um caminho que não dá erro, é um caminho que não tem erro. Então o escritor fala sobre o pecado do povo e a falta de fé, a incredulidade. Aquele povo chegou a um tal ponto que Deus disse assim: por causa da vossa dureza, vocês não entram na terra do descanso. Por causa da vossa incredulidade, do vosso pecado, vocês não entram na terra do meu descanso. Sabe o que é isso? Eles morreram no deserto. Eles morreram na caminhada. Quando a gente obedece na caminhada, a água se transforma em vinho. João capítulo 2, bodas de Caná da Galileia. A caminhada dos serviçais transformou a água em vinho mediante uma palavra. Egito para Canaã, a caminhada matou o povo, porque o povo não se entregou a Deus. E tem pessoas que, se não endireitar na caminhada, eles vão perder a salvação. O inferno existe. Assim como o céu é real, o inferno também é real. Assim como você tem certeza que hoje é domingo, a Bíblia me dá a certeza que existe o inferno. E ninguém vai para o céu por ser bonzinho. Ninguém vai para o céu por ser bonzinho. Ninguém vai para o céu somente por aceitar a Cristo. Senhor, Senhor, no Teu nome profetizamos, no Teu nome curamos os enfermos, expulsamos demônios. O quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Uma coisa é você estar na igreja, outra coisa é você estar em Cristo. Sabe o que eu te aconselho hoje? Perca tudo que você tem, mas não perca o seu relacionamento com Deus. Perca tudo que você tem, mas não perca a sua fé. Perca as coisas, perca os amigos, entre aspas, mas não perca o seu relacionamento com Deus.
O seu nível de compromisso mostra o seu nível de bênção. O seu nível de compromisso mostra o seu nível de satisfação pessoal. O seu nível de compromisso e relacionamento com Deus mostra o seu nível de satisfação pessoal consigo mesmo. Eu nunca tive tão feliz comigo como agora. Sabe o que é que me faz isso? Não é o que eu sou, mas o que eu tenho, que é Cristo. Aquele povo não entrou, porque aquele povo não creu. Eles viam dificuldade em tudo, eles viam dificuldade nos gigantes, no tamanho das frutas. Eles foram perdendo tudo. E a Bíblia faz uma pergunta aqui, olha. Mas quem o ofendeu durante 40 anos? Não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Porque alguns, quando a ouviram, a provocaram. Porque todos os que saíram com Moisés. Quem morreu no deserto? A igreja, que estava no Egito. Quem se rebelou? A igreja. Quem duvidou? Olhe para mim, a igreja. A igreja de Moisés duvidou, a igreja de Moisés se rebelou, a igreja de Moisés murmurou. Olhe para cá, querido, Deus não te deu boca e sentimento para você murmurar na sua dificuldade. Deus te deu boca e sentimento para você o adorar em espírito e em verdade, para a glória e honra do nome de Jesus. O povo morreu, vendo o milagre todo dia, morreu. Morreu todo dia. Todo momento duvidando. Olhe para cá, por favor. Pastor, por que Deus não faz na minha vida? A resposta está aqui. Preste atenção nos louvores que nós cantamos aqui. Preste atenção nas letras que você louva. Você declara algo que não vive na prática. Deus pode transformar a sua história, mas Ele pode te matar no deserto. Pastor, Deus mata, ainda mata, claro. Ananias e Zafira morreu, Atos capítulo 5, o melhor momento da história da igreja. O povo que provoca a ira de Deus é abatido por Deus, e Ele é Deus. A Bíblia diz que Ele tem na mão a morte e a vida, a bênção e a maldição. Chegou o momento de nós posicionarmos como igreja verdadeira. Chegou o momento de não haver no nosso meio pecados. Chegou o momento de não haver no nosso meio discórdias e divisões. Chegou o momento de diariamente um aconselhar o outro. Você não é rival, você é irmão. O mesmo pai do que está do seu lado é seu pai. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? A falta de relacionamento endurece o coração, erra nos caminhos, vive uma vida de pecado e uma vida de incredulidade. Pecado, incredulidade, coração duro e caminhos errados. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua vida? Eu creio que você não quer isso. Jesus tem um melhor para te dar.
E eu encerro te dizendo: o seu maior inimigo é você. O primeiro grande inimigo que você tem é você. Paulo fala em Romanos, se não me engano, 7. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu quero, esse eu não faço. Então, se o mal que eu não quero, esse faço, o pecado habita em mim. Conflito. O nosso primeiro grande inimigo somos nós, através das nossas escolhas. O segundo grande inimigo que você tem não é o diabo, é as distrações. Porque as suas distrações te tiram do foco. Distrações tiram do foco. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Quem está focado em Deus não vive nas distrações. Quando as pessoas pedem o meu telefone: pastor, me dá o número do Zap. Eu não tenho Zap e nem tenho cola. Zap e cola. Eu não tenho uma rede social. Na nossa igreja não tem grupos. Não temos. Sabe por quê? Tiraria o meu foco, o meu alvo, me distraía, tiraria o meu tempo, tiraria o meu tempo com o meu pai. Porque hoje você vê uma pessoa, ela só anda olhando para baixo assim, com o telefone. São distrações que não te edificam. Seu terceiro grande inimigo é o pecado. E Deus faz de tudo para Satanás não tocar em nós. Mas uma pessoa que é inimiga dela mesma, através das escolhas, vive uma vida de distrações, entra numa vida de pecado. E por fim Deus tem que cumprir, porque o salário do pecado é a morte, ele abate. Aí entra Satanás matando, roubando e destruindo. Mas aquele que confia no Senhor e relaciona com Deus, Jesus o dá vida e vida com abundância. Existe um deserto a ser percorrido. Existe uma terra a ser alcançada. Para chegar e entrar, só depende do seu relacionamento com Deus. Só depende de você. Se entrega. Não endureça o seu coração. Se entrega. Deus espera isso. Sabe aquele louvor, para onde iremos nós? Conhece aquele louvor? É o que eu mais canto. Sabe por quê? Uma pessoa que anda com Deus, ela sabe que sai, mas ela não sabe se volta. Para onde eu irei? Nós vamos cantar ele agora, pode ser? Pode mudar aí o que você estava programando? Eu estava num congresso de pastores agora, uma semana, lá em Caldas Novas, congresso de missões. E o pastor José Rodrigues dizia assim: quando eu vou para a Somália, eu só compro a passagem de ida, porque eu não sei se eu vou voltar. Quem vai para a Rússia, para a China ou qualquer país do mundo fechado, só compra a passagem de ida, porque não sabe se vai voltar. Sabe o que é isso? Entrega. Querido, entregar um dízimo aqui é obrigação sua. Trazer uma oferta é opção. Mas se entregar para Deus é o que nós precisamos. Seu dízimo tem um valor na sua vida. Quando você entrega. E quando você entrega o seu coração, Deus faz. Vira aqui na frente para me orar para Deus te curar. Eu tenho certeza que Ele te cura. Mas não adianta sair curado no físico e doente no espírito. Vir aqui para Deus abrir uma porta de emprego, você vem, eu oro, Deus vai te fazer isso. Mas não adianta ter emprego e continuar doente no espírito, na alma. Agora vir aqui na frente para sair daqui transformado, corpo, alma e espírito, eu quero orar por você.
vir aqui na frente para endurecer o seu coração, melhor não vir. É vir aqui na frente para falar: Deus, eu estou dando o meu tudo hoje. Eu estou dando o meu tempo. Eu estou dando o meu coração. Eu estou me entregando. O seu dinheiro não comove Deus em nada, comove você. Mas quando você se entrega de coração, Deus também não se comove, porque Ele é Deus, mas comove você. Se vós estiver em mim, e eu estiver em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito, porque sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e vocês os galhos. A videira produz o que? Uva. A uva produz o que? Vinho. O vinho simboliza o que? Alegria. A nossa alegria não é por aquilo que nós temos, mas é por aquele que nós estamos conectados, que é a videira verdadeira. Esteja em Cristo e entra na terra. Esteja em Cristo e entra no descanso. Quantos querem descanso aqui? Levante a sua mão para os céus. Quantos querem descanso aqui? Esse descanso está em Deus. Fique de pé, fique de pé.